Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Em 2014, o Rafael estava pilotando uma moto em cima de um viaduto quando sofreu um acidente. Ele foi arremessado para fora do viaduto e caiu de uma altura de mais de 13 metros. Surpreendentemente, ele sobreviveu e teve uma EQM surpreendente. Vamos conhecer a história dele? Rafael, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte a sua história no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Rafael Conte Monteiro, tenho 32 anos, sou administrador de sistemas e a minha história foi o seguinte. Eu tive um acidente de moto há 5 anos atrás, no dia 22 de fevereiro de 2014, onde eu fui projetado para fora de um viaduto, aqui na cidade de Osasco. Foi numa sexta-feira, né, de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado desse dia, por cerca das 2 da madrugada. Então eu tenho lembranças de até 10 minutos antes, que eu estava saindo da cidade de Barueri, em Alphaville, e a partir daí eu já não tenho mais lembranças desse trajeto e desse acidente. Aí entra toda a história da EQM e eu acordo um mês depois do coma. Então, assim, seguindo uma linha dos acontecimentos, a partir deste momento em que eu me desligo, né, e entro no coma, eu começo a ter uma lembrança de estar numa viagem astral, uma projeção astral, flutuando, viajando por cima de uma região de floresta, né, de uma região de mata, e alguém me acompanhando. Uma coisa interessante é que eu tinha a visão facilitada, né? Para baixo, para cima, para os lados, para trás, e eu estava viajando. E tinha alguém me guiando. E eu tinha uma dúvida de onde eu estava. E me veio uma mensagem de que eu estava sobre a Serra de Peruíbe, que é o litoral sul de São Paulo, né? E a partir daí chegamos no local e descemos até o solo, né? Eu fiquei em dúvida onde eu estava, mas assim, o que eu me recordo é que era um lugar, um lugar assim, cimentado, né? Parecia como se fosse uma oficina de caminhão, é isso que me veio na memória, e tinha aquelas valetas, né? Como se fosse uma oficina onde os caminhões param e trocam óleo, né? Eu lembro disso e que, de alguma forma, entramos num lugar assim que a gente foi descendo e desse local eu já não tenho mais memória. Mas entramos onde? Não sei. Mas como que você entrou? Você desceu simplesmente? Sim, simplesmente desci até o solo, tá, com essa pessoa que estava comigo, que eu não tenho lembrança de fisionomia, de rosto, só sei que estava comigo e que pela voz, era uma voz masculina. Eu também, pela curiosidade e também por não ficar perguntando muita coisa, simplesmente a única coisa que eu tive, a pergunta na minha mente foi onde eu estava, e essa pergunta foi respondida também de uma forma não verbal, não uma voz, né, mas na minha mente. Você está sobre a Serra de Peruíbe. Quando você fala que vocês entraram, onde vocês entraram? Em algum lugar que descia do solo para baixo. Vocês entraram num subsolo, então? Exatamente. E como é que vocês entraram? Atravessaram a terra ou algo se abriu? Eu lembro da gente estar descendo como se fosse uma escada, e aí eu já não tenho mais lembrança disso. Na nossa primeira conversa,
Eu tenho uma lembrança que você tinha falado de que algo tinha se aberto assim. Existiu isso ou foi uma má compreensão que eu tive? Isso fica assim, eu entrei em algum lugar, tá? Eu não sei aonde eu entrei, mas eu desci como se fosse uma escada e eu entrei em algum lugar que eu não sei como eu entrei, se foi se eu atravessei algum lugar, se alguma coisa se abriu, mas algum lugar ali eu entrei, junto com essa pessoa que me acompanhava. E aí você já estava andando, não mais voando? Andando. A partir daí, nesse lugar eu já não tenho mais lembrança, não tenho mais memória. E a partir daí, as minhas próximas lembranças são de estar num lugar escuro, né, uma névoa espessa, tons de cinza, assim, um lugar trevoso, assim, um lugar feio, triste, com pessoas desesperadas, uma situação bem caótica mesmo. Por algum momento eu me sentia triste de estar ali, me perguntava por que eu estava ali, o que eu estava fazendo ali, não tinha ideia, né? Mas por algum momento eu imaginei que eu estaria num sonho, mas era tão real que eu ficava confuso comigo mesmo, se aquilo era um sonho ou se estava realmente acontecendo, o que eu estava fazendo ali. Então eu fui meio que andando pelo lugar, entendendo o que acontecia, vi algumas pessoas, viam pessoas gritando, desesperadas, e se passou um certo tempo nesse lugar. Depois eu tenho uma lembrança de eu estar deitado, amarrado, né, como se tivesse acorrentado numa maca de metal, né, como se fosse semelhante àquelas macas de ml, de metal, que a pessoa fica lá deitada, só que eu estava amarrado. Passavam pessoas, me olhavam, me viam, mas não me ajudavam, né? Semelhante ao que acontece com pessoas moradores de rua, diversas pessoas passam, olham, mas fingem que é invisível, né? Não dá a mínima assistência. Então eu me senti dessa forma também. Então eu tentava falar para as pessoas, me tira daqui, me ajuda, me solta daqui. As pessoas olhavam e não estavam nem aí, passavam e continuavam. Eu fiquei por muito tempo amarrado nessa maca, muito tempo. Não sei te especificar o quanto tempo, mas não foi pouco, foi bastante. E esse lugar, passando esse tempo, depois de um certo tempo disso, veio algumas pessoas, me soltaram deste lugar, dessa maca, e falaram pra mim, vamos ali pra você conhecer um lugar, umas pessoas. E eu fui andando, acompanhando esses seres. Fui até um lugar que parecia como se fosse assim uma casa antiga, né? Uma casa deteriorada já, algumas pessoas do lado de fora, e parecia que ali acontecia uma reunião, como se fosse parecido com uma festa, né, que acontece aqui. Mas as pessoas estavam ali conversando, batendo papo, e me levaram para dentro desta casa. E nessa casa eu subi até o andar de cima, e tinham quartos, né? Quartos com camas como se fossem macas, né? Camas de solteiro e pessoas nessas camas. E aí me veio uma dúvida que eu tenho até hoje. Eu não sei se essas pessoas estavam ali fazendo uso de entorpecentes, estavam ali se drogando, o que acontecia. E eu, nessa curiosidade, só de eu me ver solto daquela maca que eu estava preso, eu já estava um
um pouco mais contente, né? Um pouco mais feliz de pelo menos não estar mais solto ali e estar acompanhando essas pessoas que estavam me levando em algum lugar que eu também não sabia o que era, mas minha curiosidade foi de deixa acontecer, vamos ver o que dá isso aí, né? E essas pessoas falaram pra mim, me levaram para um quarto, que lembra à esquerda, né? Tinha alguns quartos assim à direita, fui pra esquerda, e era um lugar assim, que tinha uma cama também. Eles falaram, deita nessa cama aí. E eu deitei. Aí me veio uma pessoa e colocou uma coisa assim no meu rosto, como se fosse aquela máscara de oxigênio que tem em hospital, né? Inaladores, né? Alguma coisa parecida com isso. E nisso eu comecei meio que, minha consciência começou a ficar alterada, eu comecei a ficar meio zonzo. E uma coisa que eu me lembro muito bem é que eu via como se fosse um cordão, assim, uma corda colorida, muito visível, assim, as cores coloridas muito vivas. E era a única coisa que diferenciava de todo aquele ambiente. Mas esse cordão estava preso em você? Não sei te afirmar, mas ele saía assim, eu via como se eu estivesse aqui, ele estivesse assim, né, numa ascendente, assim. A sensação não era de que ele saía de você? Saía de mim. Agora eu não sei se saía de mim por esta coisa que estava no meu rosto, se isso estava sendo sugado de mim ou se isso fazia parte de mim. Entendi. Não sei te informar isso. Mas uma coisa que ficou muito clara era a coloração, que era colorido. Meio que como se você pegasse um chiclete assim, esticasse, mas todo colorido. E era a única coisa que diferenciava da coloração de todo outro ambiente, porque todo o resto do ambiente era cinza, era aquela névoa cinza espessa. Isso era a única coisa que se diferenciava, essa coloração. E que cor que era? Várias cores, azul, lilás, amarelo, era uma mistura, como se fosse um arco-íris. E aí, essa foi a última lembrança que eu tive desse local, né? Que hoje, estudando, indo atrás de informações, eu vejo que, na visão de algumas pessoas, elas poderiam chamar isso de inferno, e na minha visão hoje, pelo que eu estou estudando, isso seria o umbral. Isso ficou muito claro para mim. E aí, a última visão que eu tive deste lugar foi este cordão colorido, e aí eu perdi a consciência, como se eu entrasse em coma novamente. Mas eu nem sabia que eu estava em coma, essa que é a questão, né? Porque até então eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, não sabia nem que eu tinha sofrido um acidente. E eu me apaguei novamente. E aí eu tenho até uma dúvida comigo sobre isso, se aquelas pessoas que estavam ali estavam me ajudando ou se elas estavam piorando a minha situação. Eu também não sei. Mas aí se passa um tempo, que eu também não sei metrificar qual tempo é esse, e eu acordo novamente já num outro lugar. Num lugar muito bonito, num lugar branco, num lugar que eu acordo assim, deitado numa maca branca, como se fosse num hospital, né? E eu saio de um lugar como se fosse uma cápsula, assim, eu saio desse lugar, e essa maca que eu estou deitado, ela flutua. E quando eu olho ao redor, eu vejo uma esfera enorme, como se fosse um saguão muito grande. E a parede desse saguão eram hexágonos. E eu saí de um desses hexágonos. Em um lugar de uma tecnologia muito maior do que o que a gente tem aqui, como se fosse um hospital com uma tecnologia muito superior ao que a gente tem aqui. E lá no térreo desse saguão passavam-se pessoas de branco, né, andando para lá e para cá. Uma lembrança muito clara também que eu tenho de um telão grande,
e um homem de branco falando nesse telão alguma coisa. E essa maca que eu estava, ela vinha descendo como se fosse aqui. A gente está aqui no 17º andar, né? Descia como se fosse lá pro térreo. Semelhante a essa altura, assim, mais ou menos. E aí quando desce até lá, pra minha surpresa, lá embaixo no térreo estava a minha mãe e a minha irmã. E elas estavam ali em uma visita, para me confortar, para me dar palavras de força, para conversar comigo. Minha mãe Eunice e minha irmã Jaqueline. E aí, eu desci até o térreo, elas ficaram do meu lado, na maca, e minha mãe colocou a mão no meu braço assim e falou: Rafael, seja forte, vai dar tudo certo, você ainda tem muito para fazer aqui, e seja forte que você vai sair dessa. Aí eu olhei assim pra ela e fiquei um pouco confuso, né? Falei, ué, o que tá acontecendo, né? Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo que ela falava aquilo, ela me dava forças, né? Eu sentia um amor muito grande, uma sensação de amor, uma sensação de realmente de força. E a minha irmã ali próxima também não falou nada, mas só de estar ali presente já me confortou muito, né? E aí eu falei, nossa, mas bom, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos ser forte então. E aí deu tempo dessa visita dela, esse leito, né? Essa maca que eu estava, volta flutuando lá pra cima e eu entro de volta no lugar lá, né? Nesse lugar de regeneração. E aí também já corta por ali, eu já não tenho mais lembranças desse lugar. E aí eu tenho uma outra lembrança do meu tio Arnon, que inclusive era meu padrinho. Ele já faleceu, ele faleceu há 8 anos já. Então, na época desse acidente que eu tive, ele já tinha falecido há 3 anos, tá? Eu sentia muita falta dele, ele era meu padrinho. E ele aparece pra mim também neste momento, mas ele não aparece fisicamente, né, materializado. Ele aparece em presença, eu sinto ele próximo de mim e ele começa a falar comigo, como se eu estivesse dormindo, tudo escuro, mas eu sinto que ele está falando do meu lado. E ele também me deu palavras de conforto, de força, falou para eu ser forte, para eu aguentar firme, vai dar tudo certo. Onde você estava nesse momento que você falou com o seu tio? Não sei, estava tudo escuro. Foi depois de voltar para aquele hexágono? Foi, depois de voltar para aquele hexágono, para aquela cápsula. E o meu tio me dá essas palavras de força e ele... Tá difícil. É um pouco difícil falar disso, porque toda vez eu me emociono. Então, eu vou tomar aqui, porque toda vez que eu falo isso, eu fico emocionado. Essa é bonita a emoção. Então, ele era muito fã de Raul Seixas, né? Ele fala pra mim, eu vou cantar uma música pra você. E ele canta Tente Outra Vez. Ele canta a música inteira. Isso me deu uma energia, me deu uma força, porque ali eu sinto que eu tava desistindo mesmo, sabe? E quando ele cantou isso pra mim, eu tive força, não sei de onde. E eu acordei do coma. Isso foi tão real quanto a conversa que a gente está tendo aqui. Foi uma coisa que realmente me deu aquele impulso para eu acordar, né?
E isso já era um mês de coma. Eu acordei do coma de uma forma tranquila, de uma forma que eu voltei à consciência, né, no meu corpo. E eu olhei ao redor, eu estava no hospital, Cruzeiro do Sul, aqui no Osasco. E eu olhei ao redor e aí me veio uma confusão muito grande na cabeça, porque veio todo aquele turbilhão, né, de coisas, de sensações, de memória, que realmente é um período ali de confusão mental, né, de eu estar atordoado com o que está acontecendo. Porque eu começo a me perguntar um monte de coisa, o que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu comigo, né? Você tinha lembrança imediata de tudo que você viveu durante a experiência de quase morte? Sim, eu tinha essa lembrança, mas ao mesmo tempo eu ainda não sabia identificar o que era isso. De repente eu estava dormindo, eu estava sonhando, o que foi isso? Eu levei um certo tempo para entender isso. Eu acredito que eu fiquei pelo menos uma semana para começar a entender o que estava acontecendo comigo ali, na UTI. Então nesse momento que eu acordei, foi até um choque para a enfermeira. Aí ela veio, conversou comigo, falou: ó, Rafael, você tá tudo bem, tá tudo, fica tranquilo. Você passou por um acidente de moto, mas agora você tá bem. Ela tentava me acalmar. Aí eu olhei pra ela assim e falei: o que ela tá falando, né, meu? Tá viajando. Eu não sofri acidente de nada, não. Eu devo ter passado mal, né? Eu devo ter bebido alguma coisa, passei mal, eu tô aqui. E eu acho que isso aconteceu ontem, né? E eu acordei hoje. Mas mal eu sabia que já tinha se passado um mês. E quando ela falou que eu já estava ali há 30 dias, aí eu falei: não, essa mulher é louca. Ela deve estar me confundindo com alguém. Deve ter trocado as fichas aí. Então eu fiquei um tempo nessa confusão, né? Então as enfermeiras sentavam me falar o que estava acontecendo e eu simplesmente não absorvia nada do que elas falavam. Eu tinha um pouco da minha verdade juntando com as lembranças que eu tinha. Então eu fiquei um período ali em confusão. E aí, até então já se faziam 30 dias. Aí eu passei mais 30 dias, mais um mês ainda na UTI. E nesses 30 dias que eu fiquei em coma, eu passei por 12 cirurgias. 12. Nesse acidente, eu tive fratura exposta no fêmur esquerdo, eu tive fratura exposta nos 2 cotovelos, eu quebrei 3 costelas, perfurou o pulmão, estourou o baço, eu tive o baço retirado, eu tive um corte no pescoço profundo, mais outras lesões, cortes, machucados, ralados, um monte de coisa. O que você ficou sabendo sobre o seu acidente? O que aconteceu? Aconteceu que eu estava voltando, eu saí do trabalho na Vila Olímpia, fui até Alphaville na sexta-feira à noite, encontrar com alguns amigos lá, e aí eu saí de lá de Alphaville e ia passar em Osasco para falar com um amigo meu que era aniversário dele. E aí eu sofri um acidente que, segundo o relato dos bombeiros e da Polícia Civil, eu saí da Castelo Branco, passei pelo viaduto Tancredo Neves, que fica no Piratininga em Osasco, passei pelo primeiro viaduto. No segundo viaduto, segundo o relato dos bombeiros, teria acontecido um acidente onde um carro teria me fechado, eu teria batido na moto, eu perdi o controle no alto do viaduto, bati no guarda-reio do viaduto e eu voei para fora do viaduto. Mais ou menos 13, 14 metros de altura. E sobreviveu a isso? E sobrevivi a isso. Tem até um fato curioso, que eu estava com uma mochila do trabalho
e tinha um notebook novo nessa mochila, um notebook HP. E nesse acidente, segundo o relato do bombeiro, dos médicos depois, do jeito que eu vou, eu caí de costas lá para baixo, e essa mochila, esse notebook absorveu bastante impacto dessa queda. Talvez se eu não tivesse com esse notebook, com essa mochila, teria rompido os pulmões, alguma coisa do tipo. Esse notebook, inclusive, depois eles pegaram o notebook, segurando o notebook, assim, eles chacoalhavam, as teclas, as peças se esfarelavam, elas caíam. Esse notebook destruiu. Se não fosse esse notebook, eu teria graves problemas nos pulmões, pelo impacto. E aí, segundo o relato dos bombeiros também, depois, né, eles falaram para a família que... Falaram para minha mãe que neste acidente, que aconteceu entre 2 e 3 da madrugada, é um horário que não passa carro, não passa gente, não passa nada, né? E pelo que eles falaram, foi eu mesmo que liguei para o resgate, solicitando resgate para o Corpo de Bombeiros, falando que eu sofri um acidente de moto, estava no viaduto Tancredo Neves e que eu estava morrendo, para alguém me ajudar, e desliguei. Eu acho muito difícil disso ter acontecido, minha opinião, por ter fratura exposta nos 2 cotovelos, né, pela forma que eu estava naquele acidente. Porém, um dos relatos do bombeiro também foi que essa possível pessoa com esse carro que ocasionou esse acidente fugiu e a moto ficou em cima do viaduto e eu largado lá embaixo. Então não prestou socorro, né? Então, assim, são palavras do Corpo de Bombeiros. Inclusive, o pessoal que prestou assistência, por sorte, é o Corpo de Bombeiros que tem na mesma avenida, um pouco mais para frente do viaduto. Então, esse resgate foi muito rápido. Foi coisa de 20, 30 minutos. Foi bem rápido. Então, isso foi crucial para essa sobrevivência também. Então, a partir daí, eles chegaram, o relato deles também, eles chegaram até o local, conversaram comigo, eu estava consciente ainda, eles perguntaram meu nome, meu RG, o que eu fazia, minha profissão, perguntaram o nome do pai, da mãe, telefone deles, e eu fui falando as informações, e eles me colocaram no carro do resgate e me levaram para o hospital regional, aqui em Osasco, que é um hospital que é referência em esse tipo de trauma, aí é o procedimento deles. E você não se lembra de nada disso? Não lembro de nada disso. Eu não lembro, a última lembrança que eu tenho é do momento que eu saio de Alphaville com a moto. Eu não tenho lembrança nem de eu estar andando com a moto nesse lugar, nem de estar andando no viaduto, muito menos do acidente em si, eu não lembro. Só lembro desses relatos que eu falei e acordar um mês depois. Você ficou 30 dias em coma. 30 dias. Na nossa primeira conversa, você comentou sobre alguma coisa que tinha acontecido depois de 20 dias em coma. Ah, sim. O que aconteceu? Aconteceu um fato engraçado também, que eu vinha ter conhecimento quando eu acordei do coma, né? Veio um médico, um dos médicos que me atenderam, ele era um neurocirurgião. Um rapaz legal, simpático, ele veio conversar comigo e ele falou, ele estava espantado, ele estava surpreso com tudo aquilo que estava acontecendo comigo, tanto ele quanto os outros funcionários do hospital. Era comum o pessoal vir me visitar, pessoas que eu nunca vi, que eu não conhecia, porque eles também estavam surpresos com aquela história toda, né? De uma certa forma comoveu um pouco dos funcionários ali do local da UTI. Então esse médico veio e falou palavras dele, né? Ele falou assim, cara, você é um leão, eu não sei como é que você sobreviveu a tudo isso, porque você chegou aqui no hospital, pra gente você já estava morto, era questão de tempo para você vir a óbito, né? Tanto que o que os médicos falavam para a família era para não ter muita esperança, porque era um caso gravíssimo, né, de politraumatismo, as chances eram mínimas de sobrevivência, e se caso sobrevivesse,
teria consequências graves, né? Teria sequelas graves. Então a gente não esperava que você fosse sobreviver. E você foi, passando cirurgia por cirurgia, passou por 12 procedimentos cirúrgicos, e no 20º dia que você estava em coma, a gente tentou te tirar do coma. Era um coma induzido, né? Eu não sei, eu também não tenho essa informação. Antes de eu ser atendido no primeiro hospital, eles falaram que eu entrei em choque e apaguei. Por consequência dos ferimentos e tudo mais. O corpo entrou em choque. Aí eu já não sei se foi coma induzido ou se foi natural, não sei. Mas eles, no 20º dia de coma, eles tentaram me acordar. Porque eu estava entubado, né, com respiração mecânica. E pelo que eles me explicaram, eu não poderia ficar mais de 20 dias entubado. Porque senão esses tubos colariam, né, nas vias aéreas. E procedimento hospitalar. Ou tenta acordar para tirar a intubação, né? Ou se não tiver condições de acordar, tem que fazer traqueostomia. E aí a respiração passa a ser via tráqueo, né? Então foi o que eles tentaram fazer. E aí esse médico, esse cirurgião, ele me relata que nessa ocasião eles tentaram me acordar com um medicamento. Não sei que medicamento que era, se era adrenalina, não entrei muito em detalhes com ele quanto a isso. Mas ele falou que quando ele tentou me acordar, eu acordei agitado, grudei no médico, e palavras dele, falou: você grudou em mim com uma força que eu não conseguia me desvencilhar de você, e você me deu um golpe lá de karatê, de kung fu, que eu não sei o que é, e você começou a me enforcar com as suas pernas, e eu fazia força e não conseguia me desvincular de você, não conseguia me soltar de você, e eu comecei a ficar sem ar, eu comecei a quase apagar mesmo, e você não me soltava. Aí veio o enfermeiro e segurou, tirou suas pernas de mim lá e te deu um calmante e você apagou, voltou pro coma de novo. E aí ele falou pra mim que em 40 anos de profissão que ele tem, ele nunca viu nada parecido com isso. Então a força que eu estava colocando ali, a reação que eu tive, então é uma coisa que surpreendeu ele demais. Porque depois de 20 dias de coma você deveria estar com os músculos enfraquecidos. Sim, sim. Engraçado que quando eu acordo do coma, eu não consigo mexer minhas pernas e os braços. Depois de mais 10 dias. De mais 10 dias. Então eu não consigo mexer. Para eu levantar os braços assim, era uma força tremenda que eu quase que desmaiava. Eu não tinha força para nada. Para eu conseguir mexer meu quadril, porque a posição estava incômoda, era um esforço tremendo. Eu levava quase meia hora para conseguir mudar um pouco de posição. Eu não tinha força para nada. Então eu também não sei como é que isso aconteceu. Eu não tenho lembrança disso, né? Então eu até pedi desculpa para ele, né, pela agressão. E ele deu risada. Ele falou: não, a questão não é essa. A questão é que eu fiquei surpreso, né? O que aconteceu? O que aconteceu, né? De onde veio essa força? De onde veio? Aí eu até brinquei com ele, falei: doutor, é que eu não gosto de ser acordado. Na nossa primeira conversa, você comentou que naquele local que você está se referindo a ele como sendo umbral, em algum momento, algum ser parecia que estava chupando sua energia. Isso. Eu acho que você não comentou sobre isso dessa vez agora, ou comentou e eu não percebi. Sim, foi neste momento que eu fui levado até essa casa, onde tinha as pessoas deitadas lá, né? E pediram para eu deitar nessa cama, e colocaram essa coisa no meu rosto, né? Como se fosse uma máscara de ar, de oxigênio. E essa energia que eu vejo colorida, parecia que estava saindo de mim. Então eu tenho dúvida também sobre isso, se isso estava saindo de mim, ou se era... o que era essa energia colorida, sabe? Mas você viu alguém como que poderia estar retirando de você essa energia? Eu vejo uma fisionomia de uma pessoa assim, em cima de mim, assim, mas é como que se eu tivesse deitado, aí tem essa luz em cima que me cega daqui pra cá, então eu não vejo. Que luz é essa? Não fica visível
pra mim essa pessoa que tá em cima de mim aqui, assim. Não fica, eu só vejo a silhueta. Então eu realmente eu não sei se isso estava puxando a energia ou se A sensação era boa? é uma sensação estranha, porque eu fiquei curioso com esse negócio colorido, né? Como se fosse esse cordão colorido. E a sensação era horrível, era a pior sensação que você pode imaginar de estar nesse lugar. Desde o momento que eu entrei nesse lugar até esse momento que eu apago com esse fato, a sensação é a pior. De estar nesse lugar, a sensação é ruim. Na hora que você estava deitado e essa energia estava saindo ou entrando, não sabemos, mas havia uma pessoa sobre Sim, você. Havia pessoas que... E essa pessoa você consegue, mesmo você tendo percebido só como se fosse uma silhueta, sim, era uma pessoa como você, como nós, humana? Não, ali, assim, forma humana, sim, mas não material, etérea, como se fosse espiritual. Você comentou de um ser que acompanhou você na primeira parte, sim, em que você sobrevoava a floresta. Esse ser não apareceu nas duas outras situações, nem no que você chama de umbral e nem no que você chama de hospital. Não, eu não vejo quem me guia, não vejo. E ninguém tomou o lugar dele? Não, eu não consigo dizer porque eu não consigo nem ver ele, eu não vejo. Nem nessa viagem, nem no umbral e também nesse hospital de regeneração. Eu vejo só uma pessoa nesse telão, né, como se fosse ali um funcionário do lugar. E as únicas pessoas que me aparecem de forma clara é a minha irmã e a minha mãe, que vai me visitar nesse lugar. E o seu tio através da voz? E o meu tio através da voz, através da presença. Eu sabia que era ele, mas também não via ele. Não vi. Você não sentiu que aquele ser que te acompanhou na primeira parte fosse conhecido seu? Não. E você sentiu que ele tinha alguma responsabilidade com relação a você? Sim, ele estava me levando para algum lugar, para conhecer alguma coisa. Esses 3 lugares que você conheceu são bem diferentes, certo? Você estabelece alguma ligação entre eles? Deste primeiro lugar, eu não sei te afirmar se esse lugar, nessa mata de Peruíbe, o que ela tem a ver com esse umbral e o que... Agora sim, o umbral eu sei que tem a ver com o hospital de regeneração, uma coisa está ligada à outra. Já esse lugar, por cima dessa mata de Peruíbe, talvez seja um outro assunto. Você disse que você desceu escadas. Sim. Você tem alguma lembrança do que você via no fundo dessa escada? Talvez essa lembrança não tenha sido permitida que eu ficasse com ela. Na nossa primeira conversa, você se referiu a esse local como se fosse uma base científica. Sim. Eu tenho essa intuição comigo. Tenho essa intuição que ali tem alguma coisa. Isso é uma intuição, Uma intuição que você trouxe de lá. que eu trouxe de lá. Da mesma forma que quando eu perguntei qual era o lugar, me veio Peruíbe. Mas o que é aquele lugar, eu não posso te afirmar porque eu não tenho... Eu não vi, eu não cheguei, eu não tenho essa memória comigo. Mas você disse que você se perguntou onde estou e teve a resposta: Floresta de Peruíbe, ou Serra de Peruíbe. Serra de Peruíbe. Serra de Peruíbe. O conhecimento sobre ali ser uma base científica se deu da mesma forma? Tipo, você perguntou o que é isso e veio a resposta? No momento que aconteceu, eu sei que eu estava indo ali conhecer algum lugar ou passar por um certo tratamento ali também, tá? O que eu acho. Fui passar por alguma coisa ali, conversar com alguém,
Alguma coisa eu fui fazer ali que eu não sei. Não tenho essa memória. Tá? Talvez esteja no meu inconsciente, mas eu não tenho acesso. Um tempo depois, pesquisando sobre alguns assuntos, me parece que ali existe um local que tem a ver com seres extraterrestres. Tá? E me faz total sentido, porque quando eu tive de 11 a 12 anos mais ou menos, eu tive alguns avistamentos, né, de nave. Como é que foi isso? No princípio, eu estava na rua, com a molecada na rua brincando, jogando bola, e eu tive uma intuição de olhar para cima. Quando eu olhei, eu vi várias luzes, como se tivesse umas luzes assim paradas, como se tivesse informação. E aí eu comecei a olhar, fiquei olhando, eu chamei os meus amigos e falei, mas vocês estão vendo aquilo? Aí eles olhou, começou a olhar, a gente começou a reparar naquilo. Eles estavam vendo a mesma coisa que você? Eles estavam vendo a mesma coisa que eu. Então, por dedução, né, do comportamento, não era estrela, não era um avião, não era... Por que por dedução do comportamento? Que comportamento Porque era ficava esse? parado. Ficava parado e os outros pontos estavam em formação. E de repente eles somem, tudo junto. Somem desaparecendo ou Não, saindo? Saindo. Então, isso foi o primeiro avistamento. Depois, ficamos conversando com o pessoal na rua e todos tiveram a mesma conclusão, que era seres não daqui, né? Aí, passando um tempo, eu estava no quintal de casa. Era noite, né? A casa que eu morava na época era uma casa que tinha mais quintal do que casa. Então a gente tinha total visão, né, do céu. E aí aconteceu de novo que alguma coisa me fala para olhar para cima. Eu olhei e eu vi uma nave enorme, muito detalhada, com luzes, uma coisa assim incrível. Parecia uma cena de filme. E no momento eu tive uma pressa de chamar alguém para ver também, porque senão, se eu contasse para alguém isso, a pessoa ia falar, você é louco, você está mentindo. Então a única coisa que me veio em mente, chama alguém para ver também. Aí eu chamei minha irmã estava lavando louça na cozinha, né, e a janela aberta assim. Eu falei, Jaqueline, vem aqui, vem. Ela, não, pera aí. Eu falei, não, vem, corre pra cá. Aí ela veio, largou tudo lá. Falei, Vocês tinham quantos anos? Eu tinha entre 11 e 12 anos, mais ou menos. E a minha irmã, ela é 4 anos mais velha. Ela devia ter uns 15, 16. E aí ela olhou pra cima e viu também. E aí ela ficou muito impressionada, começou a gritar, começou a correr pra dentro de casa, falando, mãe, vem ver, ET. E aí ela puxou minha mãe pra minha mãe vir ver também. E aí quando a minha mãe vem, a nave simplesmente some numa velocidade incrível, desaparece. Você viu a partida dessa nave? Vi ela partir, ela sumiu. Sumiu não, né? Ela foi embora, numa velocidade enorme. Como que você descreve essa nave? Em forma de disco grande, em forma de disco mesmo. Que cor? Uma cor metálica com várias, com luzes azul, amarela. Escotilha? Não vejo, não lembro de ver escotilha. Fazia barulho? Não fazia barulho. Você acha que essa nave teria que tamanho e que estava a que distância de você? O tamanho dela era bem grande. Maior que um ônibus, maior que um estádio de futebol? Maior que um ônibus, sim. Eu acredito que... Eu me recordo que ela estava próxima de uma nuvem e ela tinha quase a mesma dimensão de uma nuvem. Então eu acredito que parecido com o tamanho de um estádio de futebol, mais ou menos. Bem grande. Na sua volta, os seus sentidos mudaram?
Você passou a ser uma pessoa mais intuitiva, ou ter premonição, ou perceber o sentimento alheio, porque são coisas que já foram relatadas antes, por pessoas que passaram por EQM. Isso aconteceu com você? Sim, eu tive uma mudança bem grande assim, de comportamento, que quando eu acordo do coma, eu começo a dar muito mais valor às coisas simples da vida. Tá? Um dia de sol, sabe? Uma brisa, assim, um vento batendo no rosto, um animal, um passarinho, o cantar de um passarinho, uma coisa assim. As coisas mais simples da vida eu começo a dar muito valor a isso, muito. Coisas que não acontecia antes do acidente. Então parece que... Eu costumo falar que parece que foi um reset, né? Eu estava ali todo cheio de problema, quando acontece o acidente, eu digo que eu não vejo esse acidente como uma desgraça, uma coisa ruim que aconteceu comigo, eu vejo como uma bênção, eu vejo isso como algo renovador para mim. Porque a partir desse acidente, eu não reclamo, não acho ruim nada, eu agradeço, sempre agradeço por mais uma chance de viver. E eu volto uma pessoa renovada, uma pessoa totalmente diferente, que dá valor às coisas mais simples da vida, que se preocupa com outras coisas que não são materiais, sabe? Começo a ter um entendimento maior. Né? Mas os seus sentidos, eles mudaram também? Os meus sentidos... Você consegue, em alguma situação, perceber o sentimento de uma pessoa de uma forma que você não conseguia antes? Sim, isso sim. Sim. Eu consigo sentir um pouco da energia da pessoa, se ela está triste, se ela está mal, se ela está... Eu costumo dizer que eu sinto que uma pessoa está mal, que ela está num processo de depressão, eu sinto com mais facilidade. Então eu tento ir lá conversar com a pessoa, tento contar um pouco da minha história para ela, e tento ajudar de alguma forma. Algumas pessoas que passam por essa experiência dizem que a porta não fechou. Como se depois da experiência ainda houvesse alguma ligação com essa realidade ou essa dimensão. Você sente isso? Sinto, sim. Eu sinto que nós somos seres espirituais. Ponto. Somos seres espirituais. Utilizando um corpo material, biológico. Como se fosse uma roupa, que essa roupa vai estragar, vai ficar velha e vai morrer. Essa é a única certeza que nós temos desse plano, disso que a gente está vivendo aqui. E você sente que em algum momento você recebeu alguma orientação, faça isso e não aquilo? Sim, eu costumo chamar que são intuições, né? Então, basta a gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então a gente tem que ter uma sensibilidade para entender isso. Uma pessoa que passou por uma experiência dessa diz que é como se aquilo sempre existisse, mas que eu não notava. Sim, exatamente. É exatamente isso. Eu tive uma experiência interessante, que no final de 2018, eu comecei a entrar num processo de depressão também. Algumas coisas na minha vida começaram a dar errado, eu estava morando sozinho, então eu comecei a ficar triste, ficar mal. E eu achava que depressão era uma coisa que não devia ser muito levada a sério, né? E começou a acontecer comigo. Eu comecei a ouvir vozes de... pra que viver? Se joga daí, se joga do apartamento. Inclusive, o apartamento que eu morava antes de morar aqui tinha uma proteção, né? uma proteção igual até essa daí, uma tela, né? Eu comecei a ouvir essa voz, comecei a dar espaço para ela, né? E eu peguei a cadeira, fui lá, num dia sozinho, subi e cortei essa tela. Para que eu fiz isso? Não faço a mínima ideia. Cortei a tela com uma tesoura, bateu um vento, até me desequilibrei. E aí eu desci dali e falei, o que eu tô fazendo, né? Parecia que alguma coisa estava me controlando. E aí, nesse momento, eu liguei para minha mãe. Minha mãe, ela é muito religiosa, ela é missionária evangélica, né? Eu liguei para ela, conversei com ela. Eu falei, Rafael, vem aqui. Aí eu fui lá na casa dela, ela cortou meu cabelo, fez uma oração e tal.
e me ajudou bastante. Como é que você entende hoje o que aconteceu com você nesse episódio da depressão? É importante dizer que quando a gente começa a descer no buraco, a gente começa a vibrar numa sintonia ruim, pensar que tudo está ruim, o trabalho está ruim, esse mundo é ruim, você já começa a entrar numa vibração ruim. E aí o buraco só afunda, entendeu? Nesse momento aconteceu uma coisa comigo que foi um divisor de águas. Foi no final do ano passado. Eu estava dormindo e na madrugada eu simplesmente estava deitado, virado para a esquerda, que eu costumo dormir virado para a esquerda, e eu abro o olho e tem o espírito de uma menininha, mais ou menos 1,5 m, 1,40 m, mas aparentando como se fosse uma criança de uns 7 anos, 7, 8 anos. Eu vejo o espírito dessa menininha materializado na minha frente. O quarto estava todo escuro e ela totalmente iluminada, assim, bonita, olhando para mim, me passando boas energias, me passando paz, me passando amor, me passando sem falar nada. E eu fiquei olhando para ela assim, admirado com aquilo. E por algum momento eu falei, será que é sonho? Não, eu estava acordado, estava vendo aquilo. E ela sorriu para mim e eu dei uma piscada assim e ela sumiu, desapareceu. E veio uma mensagem na minha cabeça que fique em paz, vai tudo dar certo, pode voltar a dormir. E eu voltei a dormir. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar em casa. Nesse dia eu ia trabalhar de home office, né? Então eu tinha um escritório também. Um dia da semana eu trabalhava de casa. Nesse dia foi engraçado que eu estava trabalhando e o trabalho estava tranquilo, eu resolvi dar uma limpada na casa, né? E eu fui varrer, eu puxei a porta do escritório, que sempre ficava encostada, e eu puxei para varrer e ali tinha um desenho de uma menininha. Sabe esses desenhos infantis de uma bonequinha assim de palitinho, vestidinho e tal, segurando uma flor. Eu nunca tinha visto aquele desenho ali. E aquele desenho apareceu ali no dia depois que ela apareceu. Você relacionou esse desenho imediatamente? Imediatamente a ela. E aí, depois disso, a minha vida deu o meu ânimo, né, a minha vontade de viver melhorou muito. Então, essa coisa dessa tristeza acabou. Quanto tempo depois do episódio da depressão que você viu a menina? Dessa voz falando comigo para me jogar, eu acredito que uma semana depois, mais ou menos. Uma semana depois. Então você vê uma relação entre Sim. as duas coisas? Sim, vejo uma relação entre as duas coisas. A gente vai sair daqui, vai voltar para o mundo espiritual de onde a gente veio. Chegando lá a gente vai ajustar as contas, como é que foi, o que melhorou, o que não melhorou. Vamos ver a programação do que você fez, acertou algumas coisas, não acertou outras, e assim segue, né, nessa evolução, nessa trajetória de evolução que a gente tem. Mas isso é uma coisa que você sentiu lá, tudo isso que você falou agora, ou é reflexo de seus estudos posteriores? É um conjunto de tudo isso. Eu acho que esse processo de passar por essa IQM foi já o início desse processo. Quando você estava lá, você se sentia parte de um todo? Você se sentia conectado com tudo? Sim. Nas 3 situações? Sim, nós fazemos parte de um todo. Tanto falando em irmãos estelares, tanto falando em espíritos nessa dimensão que estamos, nas dimensões espirituais que tem, além dessa crosta terrestre, tem outras dimensões espirituais, cada um tem a sua função, cada orbe, né, tem o seu planejamento, tem as suas camadas. Esses irmãos estelares que você chama, seriam como nós, pertencentes a uma mesma estrutura Sim, geral, sim. só que em outra dimensão? Sim.
Sim, em outra dimensão. E Porque se fosse da nossa dimensão simplesmente como eu e você, se nós partíssemos de um ponto a outro na velocidade que você viu nesses avistamentos, nós morreríamos todos, né? sim, eu costumo falar que nós estamos entre nós, né? Porque nós também viemos de algum lugar, né? Nós estamos entre nós. Nós estamos entre nós somos ETs, nós somos extraterrestres também. A gente está aqui, esse planeta é um grande laboratório, né? É uma estadia para a gente trabalhar essa nossa evolução. Se não me engano, na nossa conversa, você falou, quando você estava no que você chama de umbral, de você ter visto uma cidade. Uma cidade... Quando você saiu, antes de sair, você chegou a ver uma cidade no umbral? Sim, eu via algumas ruas, mas bem deteriorado, como se fosse... Para quem assiste The Walking Dead, né, aquela coisa daquela cidade apocalíptica, aquela coisa feia, destruída. Era isso, parecido com isso. Então parecia como uma cidade nossa, só que Sim. destruída. É. E as pessoas, como é que você as via? As pessoas que eu vi, elas estavam aparentemente como a gente, normal, mas também sofrendo, um estado emocional triste, perturbadas, como posso te dizer? Elas pediam ajuda? Pediam ajuda, desesperadas. Então aquilo ali é um lugar que concentra as pessoas com essa mesma vibração, né? Isso você sentiu lá? Senti. E eu comecei a ficar nessa vibração também naquele lugar. Esse desespero. Você foi para 3 lugares diferentes. Você, inclusive, tem a sensação de que parte do que você viu ou aprendeu, você esqueceu. Talvez até porque não tivesse a permissão de trazer esse conhecimento. Me dá a intuição de que, então, de alguma forma, aí dentro de você, você sabe. Sim. Eu pensei até em fazer algum processo de regressão para ver se eu resgato alguma coisa disso. Não sei se seria legal ou não. Você tem alguma intuição do porquê que você esteve nesses 3 lugares? Neste lugar, próximo de Peruíbe, eu não sei. Acredito que esteja relacionado com os avistamentos que eu tive quando criança. No umbral e na colônia espiritual, eu tenho 2 hipóteses. Eu acredito que ou eu estive ali para entender como é que funciona essas outras dimensões e trazer esse conhecimento de volta, ou realmente eu estava num processo ali que eu ia morrer mesmo, e eu fiquei nesse meio tempo como se uma força maior estivesse decidindo se eu ia voltar ou se eu não ia voltar. Então eu trabalho com essas 2 opções. Eu não sei por que eu passei por tudo isso, tá? Mas eu sei que para mim foi muito bom. Embora tenha sido muito sofrimento, muitas cirurgias, muitas fisioterapias e tudo mais, mas o conhecimento que eu trouxe desse lugar e a melhora que eu tive como ser humano foi ótimo. Então eu tiro tudo isso como uma experiência muito positiva. Qual é a explicação que você dá hoje para a nossa existência? Eu acredito que nós estamos numa transição de uma fase de expiações e provas, tá? Indo para uma nova fase, entrando numa fase de regeneração, onde ainda hoje o mal prevalece sobre o bem, mas daqui para frente a gente está dando um degrau para cima nessa evolução. A partir de agora vai começar a acontecer um trabalho para que a gente entre num mundo de regeneração, tá? A gente tem auxílio, sim, de irmãos estelares há muito tempo.
É comum agora que você veja que o governo americano está começando a soltar documentos falando que realmente algumas naves que eles perseguiram eram OVNIs. Você pode ver também que em 2018 o Vaticano tem um setor de astronomia que tem um padre que chama João Gabriel, se eu não me engano, e ele também assumiu perante a igreja que nós não estamos sozinhos. Então, aos poucos, as instituições estão começando a soltar para o povo que a gente não está sozinho. E é óbvio que a gente não está sozinho. Eles estão aqui, estão com a gente. Mas numa outra dimensão. Né? Só acredito que para a gente chegar nesse contato com eles depende da nossa evolução. Isso me faz pensar que você sugere que eles estão numa dimensão superior. Sim, aqui, numa outra dimensão. E que eles têm uma responsabilidade junto a nós. Sim, de ajudar a gente a dar essa escalada, a subir esse degrau. Mas assim, da mesma forma que nós somos seres espirituais, nós temos a nossa consciência no espírito, a gente tem essa diferença de um espírito bom e um espírito não tão bom assim. Um espírito imperfeito, em evolução. Da mesma forma, existem esses seres, alguns também não têm a evolução tecnológica, mas não têm a moral, como a gente. A gente está evoluindo tecnologicamente, mas a evolução moral ainda não aconteceu, está acontecendo. Mas, de tudo de ajuda que vem deles, de certa forma, são de seres evoluídos moralmente, estão aqui para ajudar a gente. Faz parte de um todo, né? De alguma forma você vê alguma relação daquelas vozes que você ouviu durante a sua depressão e o umbral? Sim, eu acredito que da mesma forma que tem espíritos que estão aqui para ajudar a gente, tem os que estão para atrapalhar também. Então, depende muito da vibração que a gente está. Se a gente está em oração, se a gente está buscando se melhorar como pessoa, como sendo uma pessoa melhor, a gente está atraindo coisas boas para a gente. Se estamos todos nós ligados, não seria correto pensar que nós estamos conectados também com todos esses seres que você viu nesse local que você chama de umbral? Sim, com certeza. Eles também estão passando por um processo, né? Todos nós estamos passando por um processo de melhorar. Você já tinha o entendimento de haver encarnações anteriormente? Antes do acidente, não. Eu tinha dúvidas. Quando alguém me falava sobre vidas passadas, eu tinha muita curiosidade. Era uma coisa que me chamava a atenção. Mas eu era uma pessoa eu era muito materialista. Eu queria saber só de trabalhar, de comprar moto, comprar carro. Eu não queria saber de nada ligado à espiritualidade. De vez em quando eu ia com a minha mãe na igreja, só por desencargo de consciência, para deixar ela feliz. Mas eu não estava nem aí para... Eu era uma pessoa cética, quase ateu já. Eu já estava quase que não... Para mim, nada disso era real, nada disso existia. Eu era uma pessoa muito cética. Até pelo fato de eu ter essa carreira em ciências, em exatas, eu sempre acreditei em tudo que fosse comprovado, em evidências e fatos. Então, para mim, se não acontecesse, se eu não fosse palpável, eu não acreditava. Antes da EQM, eu sei que você era materialista, muito ligado ao que você tinha, conforme você falou. Você tinha medo da morte? Carlos, é até engraçado essa pergunta, porque eu sempre falei para todo mundo que eu nunca tive medo da morte. Nunca tive medo da morte. No meu inconsciente lá, alguma coisa me dizia que a gente não morre. E eu nunca tive medo da morte. Nenhum. Eu era uma pessoa que, além de ser materialista, além de tudo isso que eu falei, era uma pessoa muito viciada em adrenalina.
esportes radicais. Então eu abusava disso até. Parecia que eu tinha um buraco existencial que eu queria entender, chegar o mais próximo da morte possível. Então, desde pequeno, eu era andando de bicicleta, andando de skate, mas não era andando assim, tranquilo não, era descendo uns ladeirão cheio de trânsito, de carro, de caminhão, umas coisas absurdas. Caí de árvore, tive uns acidentes de skate, sempre andei de moto em alta velocidade, para cima de 200 por hora, 250 por hora. Então eu nunca tive medo da morte. Mas eu era muito irresponsável, né? Eu achava que eu tinha um controle de tudo isso e que se tivesse que acontecer, ia acontecer e beleza. Mas eu estava sendo uma pessoa muito irresponsável comigo mesmo, com a minha autopreservação. Eu não tô aqui para isso, entendeu? Eu também não tenho o direito de fazer isso comigo. Entendeu? Com todo esse planejamento que aconteceu, todo mundo está aqui por um objetivo. A gente não está aqui para ficar rico, para trabalhar, ficar batendo ponto e comprar um carro do ano, para ficar milionário e pisar na cabeça dos outros. A gente não está aqui para nada disso. A gente está aqui para evoluir, só, ponto final. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?